Olá para você que nos acompanha aqui na RDTV, este que é o canal online do Jornal Repórter Diário. Estamos juntos, sempre levando informação e prestação de serviços. Hoje vamos falar sobre saúde, especialmente sobre os cuidados com a saúde do homem. Recebemos aqui o urologista Marcos Matos, que também integra o corpo clínico da clínica Saúde Mais. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder ajudar em alguma informação. Vamos então, aproveitando, doutor, que nós acabamos de passar aí no dia 7 de abril pelo Dia Mundial da Saúde, tocar nesse assunto que é tão importante. O homem, ele tem consciência de quando ele deve procurar o urologista? Qual seria aí o momento adequado, ideal para procurar o urologista, doutor Marcos? Atualmente a recomendação mais precisa para o início da rotina da saúde masculina mudou de 45 para 50 anos, isso pensando na população geral. Até então a população geral deveria começar aos 45 anos, mas a SBU seguiu a linha mundial de passar essa idade para 50 anos. Né? Isso essa porque nós estamos vivendo mais? Tem a ver com isso? A questão da longevidade? O principal foco desse tipo de screening, de rastreamento para a saúde masculina é o câncer da próstata, que é uma doença bastante incidente, e se percebeu que no final a gente estava tratando mais casos do que o necessário em câncer de próstata, porque o câncer de próstata tem uma evolução lenta, e começando esse rastreamento aos 45 anos, a gente estava tratando demais os pacientes, mais do que o necessário. Então hoje a gente caracteriza que aos 50 anos é a idade para a população geral fora de risco, é a idade que se deva começar. Eu acho até importante a gente abrir um parêntese aqui. É claro, a gente está falando, vai focar mais aqui na saúde do homem, mas muita gente tem aquela ideia de que o urologista é só o médico do homem, né? E não é. Um problema renal, eu posso buscar o urologista, ou devo buscar o urologista? É verdade. O urologista não é exclusivamente o médico do homem. A gente trata problemas como cálculo renal, câncer de rim, câncer de bexiga, tumor do trato urotelial. Então, às vezes até o paciente em consulta assusta. Poxa, eu vi uma mulher saindo do seu consultório. Não, isso acontece. O urologista não é só, entre aspas, o ginecologista do homem, né? Não é o ginecologista do homem. E quais são, doutor Marcos, as principais queixas hoje dos homens que procuram o urologista, que procuram, de repente, a clínica? Dá para listar aí as doenças que mais acometem os homens? Ainda a maior incidência da procura é para rastreio do câncer de próstata. Uhum. Só preciso fazer um adendo, acho uma informação importante. À vontade. Para a população masculina, geral é aos 50 anos que deve começar esse rastreio, com toque retal e exame de PSA. Mas existe uma população de risco, que são as pessoas que têm algum familiar direto com câncer de próstata. Esses devem começar aos 45 anos. Então esse é só um... Agora, das queixas mais frequentes no consultório, não só o câncer de próstata. Hoje, a questão da disfunção erétil, da dificuldade em ereção ou ejaculação precoce, é uma queixa cada vez mais comum. Parece que o homem tem quebrado um pouco o tabu de procurar ajuda no momento de dificuldade de ereção. E quais são os tratamentos hoje? Dá para dizer que a medicina, os avanços da medicina, eles estão a favor do homem nesses casos? Sim, dá para dizer. Pensando em câncer de próstata, a gente tem técnicas cirúrgicas bastante atualizadas, envolvendo até cirurgia robótica, que dão resultados bons, muito bons para tratamento. É uma doença que, se diagnosticar de uma forma precoce, tem grande chance de cura, né? Já da parte sexual, são várias terapias. Atualmente a gente conta com pelo menos 4 modalidades de tratamento para disfunção erétil, e o importante é saber identificar em qual tratamento esse paciente vai ter benefício. Então, uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a disfunção erétil é uma queixa que deve ser destinada para o urologista. O urologista é um médico habilitado para escolher o tratamento certo para a pessoa com disfunção erétil. Às vezes pode cair para algum apelo um pouco comercial de direcionar o tratamento para o que aquela região faz. E não é assim, deve ter uma visão um pouco aberta
para poder atender o paciente da melhor forma. De repente, o tratamento integrado aí também com o auxílio de psicólogos. A gente usa bastante o apoio da psicologia. Eu acho que o tratamento menos agressivo começa nesse tipo de modalidade de tratamento com apoio psicológico. E hoje isso pode passar para medicamentos que a gente consegue titular em várias doses, medicamentos injetáveis. Existe uma nova onda muito interessante de tratamento para disfunção erétil, que são ondas eletromecânicas para aumentar a vascularização no pênis. E o último extremo do tratamento mais agressivo, a gente hoje coloca implantes penianos, próteses penianas, que trazem altos índices de satisfação. Eu ia perguntar se as próteses têm um resultado satisfatório. Para conseguir um bom resultado, a chave, a coisa mais importante é ter uma indicação correta. Certo. Né? O paciente que tem uma indicação correta, na grande maioria das vezes, se sente muito beneficiado, muito satisfeito com a prótese. Existe um estudo americano para próteses infláveis, que esse estudo mostrou que mais que 96% dos pacientes que têm a prótese inflável indicariam para um amigo na mesma situação esse procedimento. Então, a satisfação é muito grande. Agora, doutor, com esse tratamento até conjugado, que envolve o médico, o urologista, o psicólogo, enfim... Terapeuta sexual. Terapia sexual também é muito importante, bem lembrado. Dá para a gente listar, até por conta disso, as causas, elas são mais de uma disfunção físicas, emocionais, em geral, o que se percebe? De uma forma geral, para os pacientes mais jovens, com saúde boa, geralmente a parte psicológica é o que está mais afetado. E há muitos jovens hoje reclamando de problemas? A gente está num ambiente muito estressado, muita cobrança, muita comparação. Hoje essa questão de internet, de ter muito material pornográfico acessível. O apelo visual, às vezes. Também, comparativo, e isso tem afetado bastante a população jovem. Uma outra população interessante são os pacientes que foram operados por câncer de próstata e essa cirurgia tem um risco de piorar ou acabar com a capacidade erétil. Então, é um outro grupo de pacientes. Pacientes diabéticos, os pacientes traumatizados da coluna, trauma de medula também. São vários grupos. O importante é identificar o grupo e o tratamento adequado. Lembrando os jovens, adolescentes, isso que o doutor colocou aqui, vale também frisar que é uma fase típica também de inseguranças, não é? Sim. Que de repente, depois de um tempo, essa ajuda, essa terapia, também podem ajudar bastante. O homem ainda resiste muito, doutor Marcos, a buscar ajuda? Qual o papel, enfim, não só por conta do mito aí do toque para o diagnóstico do câncer de próstata, mas de um modo geral, o homem ainda resiste mais, a parceira é importante nesse momento? Há uma resistência, isso já foi bem mais forte, mas ainda existe alguma resistência principalmente para a parte de câncer de próstata. Que é uma bobagem. Eu acho. É difícil falar assim diretamente, mas eu acho que o maior preconceito está no exame digital da próstata, que é uma parte bastante importante da avaliação. Eu considero imprescindível na maioria dos casos. E muitas vezes a grande maioria das vezes o paciente se sente arrependido de não ter feito o exame antes. Você sabe, Alguns doutor? brincam que chega a ser decepcionante a experiência. Você sabe, doutor, que uma vez, falando sobre esse assunto, e até isso que você colocou aí, dos 70% aí que você acredita ao exame digital, eu uma vez entrevistando profissionais da área, me disseram que a tecnologia avançou, que há muitos exames de imagem importantes e tal, mas que o toque ainda ele é o mais preciso para o diagnóstico. Isso procede? Vale ainda? Não é o mais preciso. A associação do toque retal com o exame de sangue dá uma segurança grande. O que acontece é que uma pequena porcentagem dos pacientes podem ter o exame de sangue normal e o médico perceber no exame digital alguma área endurada, alguma área endurecida, algum nódulo na próstata e direcionar aquele paciente para uma biópsia focada naquele ponto. E acontece da gente descobrir o tumor da próstata ainda com o exame de sangue normal. Não é comum, mas como o exame é pouco invasivo, rápido, indolor, faz valer o exame digital. Para um ou outro paciente, isso pode salvar a vida.
Então tem aí os pontos que deixam claro que o homem não precisa ter, apesar de todo o oba-oba aí, de toda a brincadeira que existe em torno do assunto, dos mitos, o homem não precisa ter receio, não precisa ter medo de procurar, porque é a saúde, não é que está em jogo, e de repente o arrependimento pode vir se o diagnóstico não for o correto, se a análise não for a mais precisa, como a gente está aprendendo aqui com o Dr. Marcos Matos, que é urologista e está com a gente aqui no RD Online. As doenças sexualmente transmissíveis, elas têm um papel importante também nessa busca do homem? Elas têm prevalecido? Como se percebe isso hoje? Isso depende muito da região, da área de estudo, da área de atuação do médico, mas ainda é um problema público bastante importante que deve ter uma atenção voltada especial. E ainda é comum o paciente, às vezes, fazer uma avaliação pré-nupcial para procurar algum tipo de ajuda, ou já com algum tipo de lesão suspeita, alguma dúvida de secreção uretral. É comum, mas isso depende muito da região. E nesses casos aqui, o que poderia se destacar? HPV ainda? HPV é bastante comum. Para o homem, acaba não sendo um problema tão grave como é o HPV para a mulher. Mas o homem é o meio de transporte também para a contaminação com o vírus. Deve ser tratado, toda lesão visível deve ser tratada. Tendo dúvida, é importante procurar uma avaliação urológica para descartar, porque isso gera um potencial problema muito grande para a mulher. A preocupação maior é a mulher, porque ela acaba evoluindo com tumor de colo de útero. Sim. E isso é muito mais grave. E tem talvez, eu acho que a facilidade para o médico, também até para o paciente do sexo masculino, perceber alterações, lesões, porque a gente fala aí de uma anatomia, da anatomia masculina, um órgão genital que está exposto, né? Para a mulher, às vezes, é mais complicado, não, quase sempre, né? Porque é um órgão interno, né? O HPV para o homem, se essa lesão evoluir, ela tem um risco a evoluir para um câncer de pênis. Câncer de pênis é tratado geralmente com amputação. É difícil a gente conseguir tratar o tumor de pênis com a ressecção só da lesão. Mas quando as lesões começam a aparecer, já está num caso mais grave, seria isso? Sendo tumor, sim. É que a lesão de HPV, a verruga seca que o vírus causa na mucosa do pênis do homem, aquilo pode progredir a tumor. Não é porque já tem uma verruga que é um tumor. É uma tumoração, mas não uma lesão maligna. Então, percebeu algo, procure o médico. Legal, Como eu disse, está ali exposto, né? É bom, porque tem homens que também não têm esse hábito de se analisar, de se olhar, né? Parece que toma banho e não vê nada, né? Ou limitação, às vezes, pessoa de área rural, ou às vezes um morador de rua, ainda aparece aqui nos grandes centros, a gente ainda pode identificar um caso ou outro de câncer de pênis. Derrube as resistências, os tabus aí e procure se analisar também, perceber o próprio corpo. Estou falando besteira? Não, correto. O homem certo. Tem que, né? Doutor, a gente falou sobre a incidência do câncer de próstata. No caso, o homem negro ele tem uma particularidade quando a gente fala sobre isso. A gente costuma adiantar também aos 45 anos o paciente negro para iniciar o screening mais cedo também. Antigamente era aos 40 anos, agora aos 45. A população fora desse grupo de risco pulou para os 50. Porque o negro ele tem uma tendência maior, é isso? Na verdade, o que parece é que os pacientes negros tendem a ter uma doença mais agressiva. Então é importante tratar antes. Tá, e no começo do bate-papo a gente falou sobre as pessoas que têm casos de câncer de próstata na família também anteciparem essa busca. Outros tipos de câncer também a pessoa deve buscar ou não? Havia uma relação estudada, mas que já não é mais tão considerada, de câncer de mama. A mãe, irmãs, ou às vezes os homens também podem ter. Os homens podem ter câncer de mama? Tendo o caso de câncer de mama, é uma preocupação que a gente pode adiantar também o screening. Eu quero agradecer, então, a visita aqui do Dr. Marcos Matos, que é urologista, e tirou aí algumas dúvidas da gente sobre os cuidados com a saúde do homem. Se quiser ficar à vontade de deixar algum recado, Dr. Marcos, o espaço é seu. Eu agradeço a oportunidade. Falar de saúde é sempre bom, poder passar algum conhecimento, alguma ajuda. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Lembrando que o Dr. Marcos é urologista e também integra o corpo clínico da Clínica Saúde Mais, que fica em São Caetano do Sul, com 15 especialidades, sendo que uma delas
é a urologia e creio que uma das que tem mais procura, não é? A gente tem um movimento grande. Eu imagino. Mas é sinal de que os homens estão acordando, estão se cuidando. Acho que tanto que hoje a gente ouve falar, né, tem redes sociais, tem isso que nós estamos fazendo aqui, cada vez se faz mais, né, se presta esse serviço, então os homens eles têm buscado também. E o despertar para a saúde sexual também tem mudado muito no perfil do brasileiro. O americano era mais arrojado nisso, parece que o brasileiro está assumindo essa postura de querer participar mais da vida sexual, prolongar ou melhorar. E pensar na saúde como um todo, né? Não é só academia, o bem-estar, tem que ser completo, né? Físico, emocional e cuidar também dessa questão que é importantíssima. Obrigado mais uma vez, doutor. Imagina, é um prazer. E lembrando que os bate-papos que nós apresentamos aqui na RDTV, você confere reproduzidos em nossa versão impressa. O Repórter Diário circula semanalmente em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as 7 cidades do nosso grande ABC. Ficam disponíveis em repórterdiario.com.br, acesse o portal, tem o nosso canal no YouTube, ainda é só procurar, e a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, para você curtir, compartilhar e passar a informação adiante, tá certo? A gente se vê numa próxima, até lá!